Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à primeira aula do Simplificando a CLT aqui no YouTube. Eu quis trazer esse projeto para ensinar a você não só aquilo que a CLT diz, mas como interpretar e, principalmente, como juízes têm interpretado as leis trabalhistas. Nós vamos ver aqui também, além de artigos da CLT, algumas súmulas, algumas orientações jurisprudenciais que vão complementar esse nosso conteúdo, tá bom? Hoje vai ser a nossa primeira aula e o conteúdo que eu trouxe é lá da introdução da CLT. Nós vamos começar no artigo 2º, basicamente aquela partezinha ali de comecinho que ninguém olha, mas que é super importante para o dia a dia do profissional de departamento pessoal, tá bom? Bom, nesse primeiro slide, nós vamos ter aqui o conceito de empregador e o conceito de empregado. Artigo 2º da CLT. Deixa eu pegar minha caneta. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, ou seja, tem só uma empresa, tem só um sócio, tem mais sócios, é um conjunto de empresas, é um grupo empresarial que, assumindo os riscos da atividade econômica, então prestem atenção, a empresa que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Nesse artigo 2º, nós temos o princípio da alteridade, que é um dos princípios do direito do trabalho. E o princípio da alteridade diz: o risco do empreendimento, o risco do negócio é do empregador, é da empresa. O empregador não pode passar esse risco para os funcionários. E por que eu estou falando para você aqui do princípio da alteridade? Apesar de nós não vermos na prática exatamente nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês mais para frente como o princípio da alteridade é importante dentro do departamento pessoal, tá? Não é só na área jurídica, assim falando, não é só para advogados, para juízes, caso o empregador entre com um processo trabalhista. No nosso dia a dia, dentro do DP, o princípio da alteridade é super importante, tá bom? Guarda isso. Artigo 3º. Considera-se empregado, ou seja, nesse caso aqui, o trabalhador, toda pessoa física, prestem atenção, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Ou seja, eu sou empregado, como pessoa física não pode ser empregado uma pessoa jurídica. Uma empresa não contrata a outra para fins de vínculo de emprego, tá? Para prestação de serviço, sim, mas pessoa física é empregado. Pessoa jurídica não é empregado, não pode ser de forma alguma. Eu tenho visto muitas empresas contratando o PJ com todas as características de um empregado CLT. Esse PJ, ele tem horário para entrar, tem horário para sair, tem que registrar ponto. Gente, isso não existe, tá? Isso não existe. Se esse PJ, que apesar de ter um contrato delimitando ali que vai ser uma prestação de serviços, que é uma empresa contratando a outra, mas ele tem todas as características do vínculo de emprego, se ele entra com uma ação trabalhista, a empresa vai ser obrigada a reconhecer o vínculo dele como empregado. E aí ele vai ter direito a férias, 13º salário, tudo isso que um CLT tem, tá bom? Então, olha só, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, não pode ser uma vez ou outra. E quando eu digo não eventual, não é intermitente, tá? O empregado intermitente é empregado, ele tem a sua carteira de trabalho assinada. Quando eu digo natureza não eventual, imagine, por exemplo, que a empresa deu um problema no encanamento. Vai precisar trocar o cano lá da pia, da cozinha dos funcionários. Esse encanador que vai vir
vai ser eventual, ele não vai estar ali uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano, entende? Vai ser somente quando acontecer alguma eventualidade, tá? Caso contrário, se está ali habitualmente ou de forma intermitente, quando eu preciso, eu chamo aquele funcionário, é empregado. E ali, sob a dependência deste, mediante salário. Ou seja, eu respondo, o empregador, ele tem o poder de dirigir, de controlar e de disciplinar. Então, ele vai mandar o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, vai observar se eu estou fazendo da maneira correta e se eu não estiver, ele vai aplicar ali uma advertência, pode aplicar uma suspensão, até que em último caso seja aplicado até mesmo uma justa causa. Tá? Então, ele tem esse poder de direção, controle e disciplina. Tá? Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, o técnico e o manual. Então, se tem um empregado que realiza trabalho intelectual, tem um empregado que realiza trabalho técnico, tem um empregado que realiza trabalho manual, todos vão ter a mesma característica de empregado. Então, o supervisor, o gerente, ele não vai ali e coloca a mão na massa, né, popularmente falando. Ele somente utiliza o trabalho intelectual, ele está ali dirigindo, ele está trabalhando com a mente. E o empregado que está ali realizando a manufatura, está trabalhando efetivamente, não tem diferença, os dois são empregados, os dois vão ter os mesmos direitos. Ok? Próximo slide. Agora nós vamos falar da relação de trabalho, tá? Artigo 4º. Tudo isso na CLT. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Então, o que isso aqui traz pra gente? Eu estou efetivamente trabalhando enquanto eu estou à disposição do meu empregador. Nós não temos mais um exemplo das horas em itinere, que era o horário de deslocamento a partir do momento que eu saio da minha casa até chegar no trabalho. Isso não computa mais na jornada de trabalho. Não é trabalho efetivo, porque enquanto eu estou me deslocando, eu não estou à disposição do meu empregador, entende? Da mesma forma, o meu horário de almoço, aquele intervalo intra-jornada. No horário de almoço, o intervalo intra-jornada, eu não estou à disposição do empregador. Eu não estou à disposição do empregador também no meu repouso semanal, no meu intervalo interjornada. Agora prestem atenção. Salvo disposição especial expressamente consignada. Ou seja, se eu sou um empregado que durante o sábado estou ali, o sábado não, o domingo, vamos falar, a maioria das pessoas trabalham no sábado. Durante o domingo é meu repouso semanal remunerado, meu DSR. Eu estou ali descansando, mas eu estou de sobreaviso, a qualquer hora o meu empregador pode me chamar, aí sim eu estou à disposição dele, eu tenho que ser remunerado por isso, tá? Ainda que eu esteja na minha casa, tendo o meu lazer ali com a minha família, eu estou restrita a algumas coisas. Eu não posso viajar, eu não posso consumir bebida alcoólica, por exemplo, em um churrasco de domingo com a minha família, tá? E precisa ter disposição expressamente consignada. Os dois têm que acordar, tá? Tem que estar previsto num contrato de trabalho, até mesmo num aditivo contratual, se for o caso. Fora isso, não é disposição o empregado não está à disposição do empregador. Tudo bem? Parágrafo 1º do artigo 4º. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. E o que é aqui o tempo de serviço? Sabe quando o funcionário diz que ficou 2 anos na empresa, 2 anos e meio na empresa, 3 anos na empresa? É esse tempo aqui, tá? Como se ele estivesse efetivamente trabalhando. Saiu para prestar serviço militar,
ou porque sofreu algum acidente do trabalho. Prestem atenção, acidente do trabalho. Acidente em casa, se ele precisar se ausentar, vai ser pausado aquele tempo ali e não vai ser contado como tempo de serviço, ok? Artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá a salário igual, sem distinção de sexo. Então, imagine que eu tenho 2 empregados que são recepcionistas. É o mesmo trabalho. Os 2 têm mais ou menos o mesmo tempo de empresa, entraram juntos. Não interessa para mim se é homem, se é mulher. Não interessa para mim a cor da pele desse funcionário. Se é negro, se é branco, não me interessa. Os 2 têm que ser remunerados por igual. A exceção é o seguinte: um funcionário tem mais tempo de casa do que o outro. E quando eu digo mais tempo de casa, é superior a 2 anos, tá? Então, se um funcionário já está trabalhando para mim há 4 anos, o outro entrou agora, ou tem 1 ano de casa, aí sim pode haver uma divergência nesse salário. Porque eu posso dar gratificação por tempo de serviço, que o segundo só vai atingir quando tiver determinado tempo de casa que o primeiro já atingiu. Então, e essas peculiaridades podem sofrer alteração ali, desigualdade no salário, mas não pelo fato de eles executarem a mesma atividade, mas pela cor da pele ou pelo gênero, eu vou pagar um salário inferior ou superior, tá? Isso não pode acontecer, não haverá distinção. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, pela analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. O que esse artigo 8º aqui quer dizer? Se eu não tenho uma lei que fala explicitamente sobre um determinado assunto, eu posso usar como analogia. Um exemplo, nós temos aqui na CLT o artigo que fala sobre a pausa do digitador, que por ele realizar um serviço com esforço repetitivo pode causar LER, pode causar DORT. Nós temos o trabalhador rural, que apesar de não haver previsão legal, é usada essa mesma pausa por analogia, porque ele também vai fazer uma atividade que exige um esforço repetitivo, tá? Um outro exemplo é sobre uma súmula, aí que não é disposição legal, né? Nós temos uma súmula ali para complementar, que fala sobre o período de sobreaviso. Eu até nem vou entrar muito em detalhes aqui, mas nós vamos ver isso lá para frente. Ela fala sobre o período de sobreaviso. Não tem nenhuma súmula falando sobre a prontidão. O que acontece? Você usa como analogia, porque é basicamente a mesma coisa ali, é muito parecido, né? Muda o tempo que você vai ficar de escala, muda a remuneração sobre essa escala, mas o efeito é muito parecido. Então, a gente vai aplicar esse artigo 8º aqui, tá? Na falta de disposições legais ou contratuais, você vai usar pela jurisprudência aquilo que os juízes têm decidido, o que eles têm interpretado, por analogia, equidade e outros princípios e normas gerais. Tudo bem? Agora, sobre as alterações do contrato de trabalho. Aqui, vale ressaltar para vocês que eu vou falar somente algumas coisas, não vou me aprofundar muito nesse assunto, só mesmo para apresentar o artigo 9º, porque nós vamos ver mais para frente. De acordo com o nosso projeto, nós vamos vendo muitas coisas acontecendo por aqui, tá bom? Artigo 9º. Serão nulos, de pleno direito, então não vai ter efeito nenhum, os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Um exemplo desse artigo 9º é o que eu falei para vocês, da pejotização. Eu contrato um funcionário PJ
com o objetivo aqui de desvirtuar, de fraudar a aplicação da legislação trabalhista, porque o funcionário PJ não vai ter os benefícios que os meus empregados têm. Eu não posso dar salário família, não posso dar vale alimentação, não posso dar plano de saúde, plano odontológico e afins. Não vai ter direito a férias remuneradas, na verdade nem a férias, né? O funcionário PJ, se você contrata uma empresa, ela pode ter empregados e o serviço não pode parar porque eu estou de férias. Eu contrato outra pessoa para trabalhar para mim, tá? Na CLT, no vínculo de emprego, eu não posso contratar outro por no meu lugar para trabalhar porque eu não quero trabalhar hoje, tá? Tem que ser pessoal. No PJ não tem isso. Então, toda a característica de um contrato CLT, o PJ vai ser o contrário. E aí, você está desvirtuando, você está impedindo, você está fraudando a aplicação dos direitos contidos na CLT. Quando você contrata um PJ, mas na verdade, na prática, ele tem a relação de emprego. Esse contrato PJ é que vai ser nulo. É o que eu disse, se o funcionário PJ for lá e entrar com uma ação trabalhista, ele vai ter esse vínculo de emprego reconhecido e ele vai fazer jus a todas as verbas trabalhistas, tá? Artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. E o que são os direitos adquiridos? Imagine que eu sou empregador e eu concedo o quinquênio aos meus empregados. Então, toda vez que o empregado completa 5 anos de casa, ele ganha ali 10% a mais do seu salário. E aí, de repente, eu estou passando por uma situação financeira delicada aqui na empresa e eu falo para os funcionários assim, olha, a partir de agora, vocês não vão mais receber quinquênio. O quinquênio de vocês vai ser cortado para fazer um corte de gastos aqui e eu não quero ter que mandar ninguém embora. Eu posso fazer isso? Não. Pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Não posso alterar um contrato de trabalho de forma que prejudique direta ou indiretamente esse empregado, tá? Se eu pago um benefício, esse funcionário já adquiriu o direito a esse benefício, ele não pode ter o contrato alterado de forma a ser lesado. Ok? E mesmo que esse funcionário ainda não tenha atingido o quinquênio, né? Ele tem 3 anos de empresa, ainda não adquiriu o quinquênio. Posso alterar? Não, porque quando ele foi contratado, ele teria direito ao quinquênio. O que eu posso fazer é alterar esse regulamento para os novos contratados. Então, os novos funcionários passarão a não ter direito ao quinquênio. Mas aqueles funcionários que foram contratados com esse regulamento antigo, ele vai ter direito, eu não posso retirar, tá? A questão do quinquênio é somente um exemplo, né? Tem várias formas que a empresa tenta lesar o funcionário com a alteração do contrato de trabalho, mas independente dela, é ilegal, tá? E agora, para a gente finalizar, sobre os prazos prescricionais para as reclamações trabalhistas. Nós temos o prazo bienal e o prazo quinquenal. Olha o que diz o artigo 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. E o artigo 11A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir determinação judicial no curso da execução. O que tudo isso aqui quer dizer? Se eu estou trabalhando e eu entro com um processo trabalhista, esse processo vai retroagir 5 anos.
Então, a partir da data que eu entrei com o ajuizamento, 5 anos para trás, eu vou ter o direito, ou ali o tempo que o meu contrato é vigente, se for menor do que 5 anos. Tem algumas exceções? Tem algumas exceções. Uma exceção é a supressão de horas extras. Aí, não vai ser a data do ajuizamento, vai ser a data da supressão. Então, ainda que, olha, eu comecei a trabalhar em 2010, em 2016 eu fazia horas extras ali todos os dias. Em 2016, o meu empregador falou: não quero mais que você faça horas extras. Em 2017, eu resolvi entrar com ação trabalhista. Vai retroagir? Eu ainda estou trabalhando, tá? Não fui demitida da empresa. Vai retroagir a partir de 2016, quando a supressão de horas extras ocorreu. Não vai ser da data do ajuizamento, tá? Mas essa é uma exceção, como eu disse, como regra geral, vai ser da data do ajuizamento, retroagindo 5 anos. Já o prazo bienal é quando ocorre a extinção do contrato de trabalho e o funcionário tem até 2 anos a partir da data da extinção para entrar com uma reclamação trabalhista. Se em 2 anos ele não entrou com nenhuma reclamação, vai ocorrer aqui o artigo 11A. A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir. Então, o prazo vai se extinguir totalmente depois de 2 anos. Se depois de 3 anos que eu fui demitida, eu quiser entrar com uma ação, eu não vou ter nenhum direito porque a prescrição vai ser total, ok? Agora, se eu entrei com uma ação no curso desses 2 anos, então eu saí da empresa, depois de 1 ano entrei com a reclamação trabalhista, vai retroagir os mesmos 5 anos. Mas aí não vai ser da data da extinção de contrato, vai ser da data do ajuizamento da reclamação. Então, se eu trabalhei 10 anos na empresa, saí, depois de 1 ano eu entrei com a ação, esse 1 ano que eu fiquei sem reclamar também conta ali como tempo, tá? Então, eu vou ter ele, que eu não estava trabalhando, eu não vou ter direito a nada, e mais 4 anos para trás. Não vão ser 5, porque é da data do ajuizamento e não da data da extinção do contrato. Tudo bem? Bom, eu acho que até aqui deu para vocês entenderem. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e clica no sininho de notificações para receber notificação toda vez que um vídeo novo for postado. Lembrando que nós vamos ter vídeo no canal todos os dias, tá bom? Até mais!